é necessária, mas o sofrimento muitas vezes é uma escolha, porque dependendo da forma como nós convivemos com esta dor ou aprendemos com esta dor, o sofrimento não se faz tão necessário a mim assim. Mas diante desse sofrimento todo, então essa alma é como a terra que nós precisamos revolver para jogarmos as sementes, para que elas possam germinar. E esta alma que passou pela dor, que passou por um teste, por um obstáculo, que muitas vezes passou por uma perda muito grande, ou teve que deixar de lado um sentimento que carrega há tanto tempo, hábitos, enfim, que às vezes estão tão arraigados e são tão difíceis. Cada um sabe no que a vida nos cobra, no que a vida nos faz muitas vezes passar de um degrau para o outro, devagar ou mais rápido, dependendo da intensidade do problema. Então, que tenhamos palavras suaves, que tenhamos gestos mais amorosos em relação às pessoas com as quais convivemos, porque é assim que nós gostaríamos de ser tratados, que nós gostamos de ser tratados, e a indulgência nos pede isso. Quando você critica e você aponta o dedo para o outro, você está, de alguma forma, mostrando que você é superior naquela situação que você aponta. Então, quando eu aponto meu dedo para a Leda e digo, você é isto, você é egoísta, Leda, então significa que eu não sou. Qual é a autoridade moral que eu tenho para apontar o meu dedo? Porque o que me faz julgar é a autoridade moral. Eu tenho autoridade moral para isso. Nós estamos todos nesta caminhada buscando a evolução, buscando esse crescimento. Qual é o movimento? Qual é o movimento? Qual é o incentivo que nós damos àqueles que estão, por exemplo, mais fragilizados, se sentindo mais enfraquecidos? Porque este é o nosso papel. É o incentivo de lembrá-los da bondade de Deus, lembrá-los de que existe sempre uma nova oportunidade no nosso dia a dia. E é isso que desejamos para nós também e que Deus faz conosco. Deus, que é aquele que julga em última instância, e esse julgamento é amoroso, não é? Ele sabe das nossas intenções. E o que é que ele nos faz? Ele nos concede um novo caminho, ele nos concede graças, ele nos concede sempre novas oportunidades. Por quê? Porque a indulgência, ela atrai, ela acalma, ela corrige. E o rigor da crítica, o que ela faz? Ela desencoraja, ela afasta, ela irrita. Portanto, o convite de hoje, para que nós busquemos em nós a indulgência. Compreendei. Quando eu faço na minha prece aquele pedido, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, as minhas ofensas, assim como eu procuro perdoar aqueles que me têm ofendido, o que é que eu estou pedindo a Deus com este trecho, né, da prece? Eu estou pedindo que Ele me dê nova oportunidade e perdoe as minhas dificuldades, as minhas ofensas. Bom seria, através do exercício da indulgência, que no decorrer da minha vida, com um movimento muito autêntico, muito real, com boa vontade, com a prece, com a leitura do Evangelho, com o autoconhecimento, eu procure me ofender, me sentir ofendido menos vezes. Já imaginou? Que maravilha! Já imaginaram que maravilha? Se eu puder caminhar nesta vida sem ter o que perdoar, porque não me sinto ofendida, porque não me sinto agredida, porque posso compreender que o outro tem a oferecer aquilo que ele quer ou que ele pode, neste momento. O outro não define como eu vou agir. O outro não define os meus valores. O outro não define que pessoa eu serei. Os meus valores espirituais me definem. Aquilo que eu acredito me define. Os valores que são as minhas estrelas na vida me definem. Este sim. Lembrando da história do sábio e do escorpião, não é? Um sábio que vê o escorpião tentando atravessar um pequeno lago, né? Tentando atravessar, e ele então pega o escorpião para poder colocá-lo do outro lado. Mas nessa travessia, ele é picado. Ele sofre, né? essa picada. E, de repente, mais uma vez, vendo a dificuldade dele, ele ainda o pega novamente e tenta continuar essa travessia com ele nas mãos. E ele é picado novamente. E, de repente, um discípulo que o acompanha diz, mas há algo errado, né? Como nós diríamos aqui, vulgarmente, entre aspas, oi, o que é que está acontecendo? Né? Você foi picado pela segunda vez e você vai carregá-lo novamente? E ele responde,
o que ele faz, o que ele sabe fazer, é da natureza dele picar. Não é? A minha natureza é ajudar. Então não é o outro que define, sou eu. E isso precisa ser fortalecido nos dias atuais. Porque nós temos, muitas vezes, vozes que clamam por vinganças, por justiças. Que justiças são essas? Vinganças? Nossa, quando Jesus veio, no lugar de dente por dente, olho por olho, ele nos trouxe o amar incondicionalmente. Amar ao próximo como a nós mesmos. E a Deus acima de todas as coisas. Então a questão da vingança já deve ficar para lá. E isso nós ainda vemos hoje. Nós ainda encontramos duelos no nosso dia a dia. Duelos. Como víamos lá no tempo medieval, lá na nossa história, né? E tantas questões. Então a indulgência vem nos dizer o seguinte: por que nós somos tão clarividentes com o outro e tão cegos muitas vezes conosco? Porque às vezes, quando tomamos conta do outro, temos uma justificativa para não olharmos para nós mesmos. Às vezes, olharmos para nós mesmos é tão doloroso, porque existe o lado A e o lado B. O lado A é aquela nossa sacola, aquela que nós carregamos na frente, as nossas virtudes. Mas o lado B nem sempre nós gostamos. Mas eu sou assim, eu ainda estou assim, e preciso melhorar. E aquele que tem bastante honestidade e bastante autenticidade nesse processo do autoconhecimento, ele melhora muito nesta vida. Ele cresce demais. Ele aprende também com o outro e com o erro do outro, mas não apontando, não denegrindo a imagem, não elevando aquele erro a um patamar onde o outro se sinta humilhado. Não, mas orando por ele e pedindo a Deus que também dê uma nova oportunidade para aquele irmão. Nós encontramos pessoas hoje que caminham nesta vida muito orgulhosos e com os egos muito inflamados. E eles acreditam, né, que, por estarem com os egos inflamados e por serem extremamente orgulhosos, está difícil de conviver com as pessoas no planeta Terra nos dias atuais. Vocês já se depararam com pessoas, ou mesmo cada um de nós, ou cada um fazendo uma análise, com pessoas que se sentem muito exigentes no dia a dia e se sentem muito ofendidos por coisas muito simples, muito arrogantes com os outros, cheios de si? Às vezes nós passamos por uma fase assim. Eu já passei. Né? Não gosto de particularizar, mas eu já passei. Sabe aquela dificuldade? Peraí, estou no planeta errado. Eu enxergo tanta coisa, eu estou tão melhor. Como é que ele ainda dirige daquela forma? Como é que aquele ainda age daquela forma? Como é que aquele mata? Como aquele assassina? Como é que aquele rouba? Como é que aquele é capaz daquela atitude horrorosa? Quando a gente se sente muito superior àqueles com os quais nós convivemos, existe um sinal de alerta. Vamos aplicar a misericórdia conosco e a misericórdia em relação ao outro. E vamos perguntar serenamente para nós: o que é que nós estamos pretendendo com esse ego tão inflado? Porque conviver no planeta como o nosso, com os nossos valores, os valores do bem, é sabermos que todos nós, numa maior ou numa menor intensidade, temos dificuldade. Talvez aquilo que apontamos no outro como algo cruel, nós já o fizemos no passado. É que graças ao véu do esquecimento, nós podemos caminhar. Mas nós não sabemos. Nós temos um roteiro pequenininho, nós temos um trecho pequenininho dentro de um roteiro muito maior, que só Deus conhece. E que inclui todas as nossas vidas, aquelas que já vivemos e aquelas que ainda viveremos. Portanto, tudo depende da intenção e tudo depende da generosidade do nosso olhar. E isto é muito importante no nosso dia a dia. Nós vamos lembrar da passagem de Jesus em relação à mulher adúltera. Se nós lembrássemos todos os dias, pensando numa pedra na mão, quem é que pode atirar a primeira pedra, seja em quem for, seja em relação ao que for? Se nós pararmos para pensar efetivamente nesta pedra na mão, e quantas pedras nós pegamos diariamente, né, nós iríamos deixando-as cair aos poucos, e para nossa sorte, já pela manhã, para que passássemos o dia um pouco mais leves. Porque se fizermos essa análise, quem é que pode acusar o outro? Quem é que pode julgar o outro?
Cada um se encontra no momento em que é possível se encontrar. Mas ele faz um outro convite através da indulgência. Ele nos convida a perceber que nesta fila indiana, onde carregamos virtudes e as nossas limitações, onde enxergamos as limitações dos outros, mas os outros também enxergam as nossas, que esta fila precisa continuar andando. Então, o que nós precisamos? Fortalecer, incentivar aqueles que já se encontram mais fortes, e nós precisamos incentivar e mostrar a bondade de Deus àqueles que se encontram ainda mais frágeis, mais fragilizados, mais fracos na caminhada. Porque a fila precisa estar em movimento. É uma ilusão muito grande quando eu acredito que eu posso caminhar sozinha, que eu posso buscar a minha felicidade sozinha. Ninguém é feliz sozinho. Ninguém consegue ser feliz sozinho nesta vida. Nós vamos buscar esta felicidade através do servir. E servir significa no que eu posso ajudar aquele meu companheiro de viagem. Em que momento eu preciso também pedir ajuda para a minha caminhada. Isso também é importante. Isso também faz parte do progresso. No texto Desafio da Indulgência, texto da redação Momento Espírita, quando ele fala do relacionamento humano, e que o relacionamento humano é feito de grandes desafios para o mundo íntimo de cada um de nós, isso é uma verdade. Cada uma das pessoas com as quais convivemos é uma nova jornada de aprendizado. Uma vez numa palestra, uma pessoa que estava ouvindo disse assim: como ser indulgente diante de um chefe no trabalho que nos humilha, que nos coloca muitas vezes numa situação vexatória, que exige sempre aquilo que não podemos dar. Como é que eu faço? Eu não posso pedir demissão, a situação hoje está difícil. Como? Como pensar em relação à indulgência? Ora, eu estou vendo o erro, eu estou vendo a forma como o outro coloca. Então, a partir de agora, não vejo o erro mais, não vejo o mal em lugar nenhum. Não. E aí nós conversamos através das palavras da palestra, pensando o seguinte: muitas vezes a situação onde nós nos encontramos, nós não temos uma atitude concreta que possa ser tomada, no caso do trabalho, em relação ao seu emprego, mas existe uma ferramenta maravilhosa que é a prece, que é a oração. Você pode orar por ele. E eu lembro pelo olhar dela que ela fez aquela carinha: como? Orar? Mas está me machucando, mas me machuca, né? Eu sofro. Ore, ore, insista diariamente, diariamente. Ore para que aquela criatura perceba suas atitudes, para que aquela criatura possa fazer uma autoanálise, uma autoavaliação. Ah, mas isso é impossível. Isso existe e a oração é a ferramenta para isso. É uma questão de tempo. Mas quando colocamos na oração esta intenção de vibrar o melhor, nós vamos quebrando barreiras. A oração quebra barreiras. É muito fácil ser indulgente com pessoas com as quais nos afinizamos. Não é fácil você conviver com um filho querido, amoroso, com valores do bem, trata você com imenso carinho, que te dá valor, que está sempre agradecendo por tudo que você já fez, pelo que você é, pelo fato de existir. Aquele marido, aquela esposa carinhosos, né, que estão sempre dando satisfações, que são calorosos, que são amorosos, que te admiram, que exaltam você diante dos outros. Não é tão fácil ser indulgente com essas pessoas com as quais convivemos? Não é fácil você olhar para qualquer deslize dele e pensar: eu compreendo, eu perdoo, estava irritado, estava com dificuldade, pega muito trânsito, o caminho é difícil, o trabalho é intenso, o salário é muito pequeno, o estresse está muito grande. É tão fácil. Agora, como ser indulgente com a pessoa difícil que está ali ao nosso lado? Como olhar para ela, né, e verificar muitas vezes aquele erro, aquele deslize, aquela agressão e pensar: deixa eu dar um passo para trás e pensar na história de vida. O que a trouxe até aqui?
O que ela já aprendeu? Quais os testes pelos quais ela passou? E perdoar. Perdoar. Acreditar que há algo melhor dentro dela que está por vir, como dentro de nós também. Hoje eu recebi uma mensagem, na minha opinião, belíssima, pelo WhatsApp. Nos chegam coisas bonitas através do WhatsApp, através da internet. E essa mensagem foi do padre Fábio de Mello. E essa mensagem falava sobre o olhar de Jesus. E ele dizia, mais ou menos, resumindo bastante, que Jesus não nos olha apenas com os olhos do que somos hoje, de como estamos hoje. Ele nos olha com os olhos do que está por vir, de quem estamos para ser, vamos ser, para quem seremos. E aí vocês vão olhar, como assim? O olhar para aquele que seremos, que vamos ser, como assim? Porque Deus acredita em nós, porque Jesus acredita em nós. Ele sabe que somos deuses, que podemos fazer o que ele fez e muito mais, que é uma questão de tempo, mas precisa do nosso movimento, precisa de arregaçar as mangas e de fazer este trabalho de ressignificar alguns valores nossos, de reeducarmos algumas questões, alguns sentimentos, de trabalharmos o nosso pensamento que às vezes nos leva a tantas questões negativas. Como dominá-lo? Vamos trocar o pensamento negativo por um positivo? Agora, daqui a pouco, daqui a 1 hora, daqui a 1h30, 2, no final da tarde, amanhã e depois, porque tudo nesta vida é um exercício. Tudo nesta vida é um convite a um exercício diário. Então ele disse que Jesus nos olha desta forma. E se nós, a partir de hoje, através de um exercício diário, pudéssemos olhar para o nosso companheiro de viagem, seja ele quem for, pensando dessa forma, puxa, quem ele será? Quem está por vir? Né? Quando estas pedras se quebrarem, esta amargura no coração, esta dificuldade de se entregar, esta dificuldade de ser um pouco mais leve, pensando nos exemplos das pessoas com as quais convivemos de nós mesmos, quando essa pessoa se abrir para as experiências do mundo, quando essa pessoa acreditar que não existe vítima, mas existem escolhas, que não existe fatalidade, que nós somos construtores do nosso destino. Como essa pessoa será daqui a pouco? E como ele acredita nisso e como nós podemos acreditar? Este é o nosso convite na tarde de hoje, para que nós possamos ter este olhar mais generoso em relação ao outro, um olhar mais carinhoso em relação ao outro. Jesus apontava o mal. Há passagens de Jesus onde ele era enérgico. No templo, nós sabemos disso. Mas essa energia, essa rigidez, acontecia com amor. Acontecia porque ele conhecia a verdade. Ele tinha autoridade moral para isso. A autoridade que nós temos, neste momento, é de nos tornarmos pessoas melhores a cada dia, colocando o movimento. Eu uso e repito muito esta palavra. Porque você pode caminhar bem devagarinho, mas se estiver em movimento, você chega lá. Se você usar desculpismos, você se paralisa, você para, e não é este o caminho. Então, aproveitemos a chegada do final do ano, amanhã o mês de dezembro, a vinda do Natal, que nos torna mais sensíveis. Não é? No ar nós conseguimos sentir, nós conseguimos perceber uma boa vontade, um desejo de que as coisas se tornem melhores, boa vontade em relação às pessoas, nós nos olhamos de forma melhor. Então, que daqui para frente, trabalhemos o exercício da indulgência, da generosidade, da busca do perdão, de não enaltecer o erro alheio, mas olhar para dentro de nós e sermos mais colaborativos, companheiros de viagem efetivamente. Eu que agradeço a oportunidade. Tudo isso que ela falou é renovação ou não é renovação? Não é à toa que está lá. Com certeza. Né? É uma renovação. Com certeza. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, uma colocação para a Roseli? Não tem. Não tem. Hoje fala alto. Isso. Isso. Olá. Eu que agradeço pela oportunidade
também. Olha que bacana isso. Sandra, além disso, né, isso foi maravilhoso de você lembrar. Tem a ver com Jung, não é isso também? Quando pensamos na sombra, eu também lembro de ter lido, de ter ouvido, de ter aprendido que quando eu faço de conta que ela não existe, né, quando eu nego esse olhar para dentro de mim, para olhar para ela, para a sombra, mesmo assim ela pode estar crescendo dentro de mim. Então, não olhar para ela não significa que eu não tenho. E não significa que ela não está borbulhando. É por isso que, às vezes, algumas pessoas dizem assim, nossa, mas eu levei um tapa, parece que eu levei um tapa com luva de pelica, né, da vida. Porque, olha, isto que eu critico veio para mim, né, mas não veio gratuitamente. Né? Nós construímos isso, até com o nosso não olhar. E quando você diz que deveríamos nos colocar sempre no lugar do outro, desde as pequenas questões até as maiores, né? E como é difícil isso, principalmente no nosso dia a dia, nós vamos nos lembrar que nos colocarmos no lugar do outro, pensando do ponto de vista dele, né? Porque às vezes nós acreditamos que estamos nos colocando no lugar do outro, mas com o nosso olhar, com a nossa leitura de mundo, com a nossa leitura de vida. E às vezes nós olhamos e dizemos assim, mas como? É tão fácil. Não vai lutar? Isso é bobagem. Quantas vezes você ouve isso? Mas isso é bobagem. Como? O outro está sentindo. O outro está doendo no outro. Por quê? Porque eu preciso me colocar no lugar dele para poder ajudá-lo efetivamente, se ele me pedir, se for possível, se eu tiver ferramentas para isso. Alguém mais gostaria? Por favor, é tão importante. Às vezes, um pensamento que ocorreu durante a nossa conversa, da minha conversa, uma frase, uma lembrança, isso enriquece tanto. É uma troca. Até como aquela pergunta, né, Roseli, do chefe, né, da oração que você Pois falou. é. Às vezes uma coisa que fica uma dúvida, né, e você tão esclarecido nessa hora. Né? Pois é, até retomando um pouquinho a questão da prece, se for possível, quando você faz, no caso, por exemplo, daquela moça, e ela estava realmente sofrendo, mas paremos para pensar em pessoas com as quais temos dificuldades de nos relacionar. Né? E às vezes é necessário. Está lá dentro da nossa casa, faz parte da família, ou veio fazer parte da família, enfim. E aí nós podemos até começar essa prece com uma dificuldade grande de sentir. Porque eu posso dizer assim, eu fiz a prece, mas dizer que meu sentimento estava 100% renovado, amoroso, não vou mentir, não estava, mas comece assim mesmo. Comece assim mesmo. Você vai ter surpresas, você vai se surpreender, porque você vai se modificar, o seu olhar vai se modificar. Com certeza. Obrigada. A gente agradece, Roseli, muito. Obrigada. Um grande abraço, que a paz de Jesus esteja conosco. E nos lembremos desse exercício diário. Então agora, queridos, depois de tanto receber, depois dessas reflexões da tarde, é o momento da nossa doação, começando a nossa renovação, a nossa indulgência, lembrando da nossa terra com muito carinho, vibrando muito amor por esse planeta mãe que nos acolhe de braços abertos.
fazendo uma vibração amorosa, uma vibração de esperança para todos aqueles espíritos que estão chegando, aqueles que estão se preparando para se internarem aqui na Terra, em mais essa jornada de aprendizado, de renovação, vibrando muito amor. Vibrando também por todos aqueles que daqui estão partindo, voltando para sua verdadeira pátria, aqueles que cumpriram o seu papel, o seu tempo determinado por Deus, que possam regressar com a esperança de que nada se findou, tudo prossegue. Vibremos muito amor por todos eles. E vamos vibrar nesse momento, aproveitando essa energia da tarde, por todos aqueles em que necessitamos ainda, de alguma forma, ter indulgência para com eles. Vibrando muito amor, como nos foi tão bem ministrado na tarde de hoje, por essa oração, por essa prece, essa vibração amorosa, envolvendo todos aqueles que ainda encontramos certa dificuldade, envolvendo em muito amor, em compreensão. Vamos vibrando, queridos, pelos nossos lares, entrando nos nossos lares, acompanhados de Jesus, sentindo que o lar se ilumina e que todo o equilíbrio retoma, toda a saúde de todos aqueles que ali participam conosco dessa jornada, saúde física, mental e espiritual, se renova nesse momento. E vamos vibrando por todas as casas de oração, todas aquelas que falam em nome do bem, que pregam a verdade, o equilíbrio, que pregam o Evangelho de Jesus, o amor e a fraternidade. E especialmente por essa Casa do Caminho Santana, que nos acolhe com tanto carinho. E assim, mais uma vez, agradecidos que estamos ao nosso Pai de amor, que nos proporciona esta tarde abençoada, através de Jesus, nosso amigo maior, do seu Evangelho, os seus ensinamentos. Agradecemos também a espiritualidade aqui presente, como tão bem foi dito, esse momento de renovação, esse mês de novembro que se encerra e amanhã inicia dezembro, esse mês maravilhoso, esse amor no ar, essa energia da chegada de Jesus ao planeta que nos abasteça, lembrando especialmente também da nossa Mãe Maria Santíssima, que foi a protagonista da vinda do Mestre até nós. É muito amor, é muito carinho do Pai para com cada um de nós. Que Jesus nos abençoe e a nossa Mãe Maria Santíssima nos cubra com seu manto de amor. Que assim seja, graças a Deus. E aguarda um instantinho só que nós vamos para a sala de passes.